Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Está escrito abaixo aí, inscreva-se e se inscreva no meu canal. Agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Que Jesus abençoe a cada um. Queridos, hoje nós vamos estudar as lições bíblicas do quarto trimestre de 2019. O governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Nós chegamos à lição 4, que nós vamos estudar nesse próximo domingo, dia 27 de outubro de 2019. Vai falar o seguinte tema: a degeneração da liderança sacerdotal. Texto áureo. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos maléficos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 23. Verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Querido, aqui nós vamos estudar a história bíblica, de Eli e seus filhos. Nós vemos que aqui vai falar a palavra degeneração. Nós vemos que essa palavra degeneração é o declínio. Então, veio o fracasso na liderança sacerdotal de Eli e seus filhos. E nós vemos que a Bíblia diz, na leitura bíblica que em classe, fala que os filhos de Eli pecaram contra o Senhor, Vamos ler lá em leitura bíblica em classe. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, 25, depois 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 e 14. Diz o seguinte a palavra de Deus: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ele disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos maléficos. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o homem. O juiz o julgarão, e pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 e 14. Então veio o Senhor e lhe chamou com outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis-me aqui. Vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual tudo que lhe ouvir tremerão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia estarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra essa casa. Começarei, acabá-lo-ei. Portanto, já sabia, julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos iniquidade e não o repreendeu. Portanto, julgarei a casa de Eli, que nunca mais gerá espiada iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem suas festas de manjares. Então, queridos, nós vemos que veio o pecado, entre os filhos de Eli, Nós vemos a palavra que Belial, vamos ler lá em 1 Samuel capítulo 2, você que tem uma Bíblia em casa, acompanha o estudo com nós, a escola bíblica dominical, amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 fala o seguinte: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Então, queridos, Belial, a palavra literalmente, a palavra Belial em hebraico,
literalmente, é sem valor. É sem valor, imprestável, né? Então, nós vemos que houve declínio na liderança sacerdotal de Eli, né? Ele era o sumo sacerdote, né, daquela nação de Israel. E nós vemos que os seus filhos, né, nós vemos que ele já estava com 98 anos, né? A Bíblia diz que as suas vistas já se escureceram, né? Então, os filhos de Eli, né, eles ficaram, né, no comando, né, da liderança sacerdotal. Mas nós vemos que Eli, né, ele não repreendeu seus filhos, não disciplinou seus filhos, né? Porque ele, como sumo sacerdote, né, ele como sumo sacerdote, né, ele tinha esse direito de corrigir os seus filhos, né, tirar eles da posição, né, da liderança, porque eles estavam, né, fazendo um templo do Senhor, né, o templo do Senhor no pecado, né? Nós vemos que aqui fala que, ó, eles deitavam com as mulheres, os filhos de Eli, né? Eles deitaram com mulheres. Eles também comiam o sacrifício que o povo ofertava, né? E nós vemos que era um grande pecado, né, contra nosso Deus, e veio o juízo, né, na casa de Eli e seus filhos, né? A sentença veio, né, a morte. E nós vemos que aqui fala evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Então, queridos, nós vamos ver aí na lição, né, que o sacerdote, nós vemos na liderança sacerdotal, Deus chamou Arão, né, para ser, né, o sumo sacerdote e seus filhos. E nós vemos Nadab e Abiú, né, eles trouxeram fogos estranhos e foram mortos. Então, queridos, aqui vai falar sobre que o sacerdócio, né, o sacerdote, ele deve ser santo, né? Deve ser santo diante do nosso Deus, né? E nós vemos que o sacerdote, ele fazia, né, o sacrifício, né, em favor de sua vida, em favor do povo, né? O povo trazia oferta e eles faziam o sacrifício, né? Então, queridos, como o sacerdote e o sumo sacerdote, né? Nós vemos na lei de Moisés que o sumo sacerdote, né, ele fazia uma vez por ano, né, a expiação do Yom Kippur, né? O sumo sacerdote fazia esse trabalho no lugar santo dos santos, né? Então, queridos, aqui vai falar o seguinte: o tema dessa lição é a degeneração, então era a decaída, né, dos filhos de Eli, da liderança da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado e os fez disputar as características do sacerdócio. Vamos ler lá, queridos. Levítico 21, 6 e 7.
diz o seguinte a palavra de Deus: Santos serão o seu Deus, não profarão o nome do seu Deus, porque ofereceram ofertas queimadas do Senhor, o pão, seu Deus, portanto, será santo. Não tomarás mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois o sacerdote santo é o seu Deus. Então, queridos, o sacerdote podia ter só a mulher, né? Aqui fala o seguinte, mulher virgem, né? Não podia, né? Aqui, ó. E quanto a filha de um sacerdote se prostituir, profane seu pai, que fogo será queimada, né? Então, amados, podia ser a mulher só virgem, né? Não podia ser prostituta nem repudiada, né? Casar novamente, né? Então, aqui fala, por sua virgem será chegada a ele. Então, queridos, era só a mulher virgem, né? Então, amados, naquele tempo, né? O sacerdote tinha que ser, né? Santo diante do Senhor, sem pecado, né? Então, vamos continuar aqui, falando um pouco. Assim Deus agiu de modo punitivo para os filhos de Eli, pois eles têm conhecido as leis divinas. Não andaram por elas, mas de geração se abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolheu alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Então, queridos, nós vemos que veio a punição, né, na casa de Eli e seus filhos. Nós vemos quando Eli ouviu a notícia, né, dos filhos de Eli, Finéias, né, e Ófnis, né, ele estava sentado numa cadeira, né, e nós vemos que ele caiu da cadeira, quebrou seu pescoço e morreu. E nós vemos que a Bíblia diz que Deus enviou, né, Deus permitiu, né, a afronta, né, dos inimigos, né, o povo filisteu, né, e o povo israelita. Nós vemos, queridos, que na Bíblia diz, aqui os filisteus vencem os israelitas. Então, queridos, veio, né, a punição. Nós vemos que veio dois profetas, um profeta anônimo, né, transmitiu a mensagem para Eli, né, e depois, né, Deus usou Samuel, adolescente, né, para transmitir também a mesma mensagem para Eli, né. Então, queridos, nós vemos que ele não aconselhou os seus filhos, né? Então Deus permitiu, né, a morte, né, não só dos filhos de Eli, né? A família só restou o neto, né? E nós vemos que aqui fala que eles, né, a primeira guerra, né? A primeira e a segunda guerra, a primeira foram 4.000 homens do povo de Israel foram mortos, né? E os segundos, né, foram 30 mil homens, né? mil homens mortos. Aqui a primeira, eles não tinham arca. A segunda, eles tinham a arca, né? Achavam que levando a arca, né, Deus já estava no plano, né, de
guardar eles, né? Mas nós vemos que Ofni e Finéias desobedeceram a Deus, né? Então, nós vemos que houve uma guerra, né? De 4.000 homens foram mortos, 30.000, né? Na segunda batalha, eles estavam armados, né? Então, nós vemos aqui pela calculação 7 vezes 4 dá 28, né? Então, queridos, aqui os filisteus ganhou 7 vezes a mais, né, na guerra. E nós vemos que eles venceram o povo de Israel, né? Então, queridos, Deus permitiu, né, o castigo na vida, né, de Finéias, Ofni, e nós vemos que o total, né, foram 34.004 mortos. Nós vemos que foi primeiro Finéias, né, os 2 filhos de Eli, né, os 2 filhos de Eli. Depois foi Eli, né? Depois de Eli foi a sua nora, né? Ela estava em parto, deram à luz e disse, e acabou, foi-se a glória de Deus, né? Então, queridos, aqui foram 34.000, né, mortos, né, israelitas. Então, queridos, nós vemos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, nós vemos que aqui fala, né, que eles não valorizaram, né, a sua liderança, né? Então, vamos continuar aqui. A degeneração dos filhos de Eli, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, tinha 98 anos. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, por seu turno também não valorizaram a posição que Deus lhe dera de geração e transformar a casa do pai em lugar de imoralidade sexual. Então, queridos, ali eles não deram, né, valor a, né, o lugar santo. Nós vemos que a arca do Senhor é a presença de Deus, né? E nós vemos que eles, né, praticavam obras sexuais, né, imoralidades sexuais no templo, né, no lugar do Senhor. Nós vemos que o lugar do Senhor é lugar de respeito, né? E nós vemos aqui, fala, entretanto, devemos ponderar um ponto para o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro não foi corrigir os seus pecados, seus filhos. Ele já não tinha autoridade por esse. Foi um pecado por omissão. Então, queridos, aqui foi o pecado omissão de Eli, né? De não corrigir os seus filhos, né? Mostrar aos seus filhos, né, o certo, né? Ele não corrigiu, né? Mesmo o profeta, né, anunciando a mensagem para Eli, né, que Deus, ele ia punir a casa de Eli, né? Então, queridos, aqui fala, foi um pecado por omissão e incompetência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar sua ira sobre a casa de Eli. Então, queridos, nós vemos que Deus veio a ira sobre a casa de Eli, né? Todos foram mortos, né? Então, queridos, houve pecado, né, naquela casa, né? Só, né, o neto e acabou, né, que se salvou, né? De todos os seus filhos descendentes de Eli morreram, né? Então, queridos, nós vemos aqui que fala, fazendo uma troca, os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona quais são os amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Então, queridos, eles amaram mais o mundo
do que a Deus, né? Então, queridos, nós devemos também, né, estar vigiando todo momento, né? Deixar o pecado, deixar o mundo, né? E ter uma vida em santificação, né? A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, querido, o pecado deve ser evitado, né, em nossas vidas, né? Aí você fala assim: o pecado é só imoralidade, só prostituição? Não, queridos, né? Os pecados são pecados, né? É pecados, né? Então, queridos, não é só prostituição, né? Idolatria, nada, né? É tudo que contradiz a Deus, que contraria o nosso Deus, né? Como mentira, né? Em tudo, queridos. Tudo que transgride a lei de Deus. Nós vemos que Adão e Eva, né? Eles pecaram contra o Senhor, né? E nós vemos que eles foram expulsos do jardim do Éden, né? A consequência, né? Então, queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês gostem, né, deste estudo que nós estudamos sobre a degeneração, né, dos filhos de Eli, né? Os pecados que eles cometeram ali no templo do Senhor, né? Então, querido, nós em breve teremos uma aula extra, né, sobre este assunto, né? Amém? Então, compartilhe aí para os seus amigos, né? Na lista dos seus amigos, amém? E faça aí abaixo também o seu comentário, a sua sugestão sobre esse estudo, amém? Que Deus abençoe a todos vocês.